Olá, amados, a paz do Senhor. Na tarde de hoje, eu gostaria de falar para você que está aí nos acompanhando, né? Na tarde especial como a tarde de hoje. Desde já, graça e paz em Cristo Jesus. Quero saudá-los nesta tarde. Eu sou o Bispo Silas Fala Mais e gostaria de dizer para você o que nós podemos ou o que gostaríamos de ser diante daquele que nos aproximou para nos tornarmos adoradores dele. Deus tem nos dado a oportunidade de nós nos identificarmos nesses dias que nós temos atravessado pela face desta terra. E diante então, quando nós podemos nos observar, nos olhar, compreender tudo quanto nos foi confiado, nós vamos entendendo que houve homens e houve também homens como nós nos encontramos diante da presença de Deus, que optaram, que decidiram estar diante da dimensão de Deus. Estar diante da dimensão de Deus, a Bíblia nos relata a respeito do homem chamado Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 3, né, a Bíblia nos referenda, né, o profeta Daniel, que esteve diante do Senhor, né, como um dos quais optou estar diante da dimensão do Senhor. A Bíblia relata também a respeito de Cedraque, Mesaque e Abidnego, três homens, amigos também, né, do profeta Daniel, ao qual a Bíblia nos relata para a nossa meditação. O livro de Êxodo, capítulo 20, verso 2, nos relata a respeito desses três homens que optaram estar na dimensão de Deus. A Bíblia relata para nós outros homens, como por exemplo o profeta Eliseu, em 1 Reis 19, verso 15. A Bíblia também nos relata a respeito de Elias, 1 Reis, capítulo 22, verso 1. E outros homens, a Bíblia nos relata que optaram estar diante da dimensão com Deus, né? Por exemplo, Enoque, um homem que andou com Deus, optou estar na dimensão de Deus. Homens que foram valorizados por Deus, homens que foram credenciados e honrados por Deus por optarem, por escolherem adentrar diante da presença do Pai Celestial, do nosso Deus, e escolher se separar para Deus, né? A Bíblia nos relata também a respeito de Enoque, um dos homens que andou com Deus, né? Diante dessa tão grande dádiva e conformidade de compreender e saber a importância de se separar para Deus, né? A Bíblia relata para nós Moisés também. Esses profetas ao qual eu acabei de citar para os meus amados irmãos, ouvintes, amigos, que optaram estar diante da dimensão de Deus. Para nós melhor entendermos, né, como é esse momento de nos aproximar numa dimensibilidade com Deus, eu gostaria de convidar a vocês a participar comigo no livro de João, capítulo 3, né, a partir do versículo 1 do capítulo 3, né, que de forma simples nos dá o direcionamento de entendermos como poder estar diante da dimensão de Deus. Leamos a palavra do Senhor aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes,
se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que não dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais os nossos testemunhos. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestes? Ora, ninguém subiu aos céus, senão o que desceu dos céus, o Filho do homem que está nos céus. É como Moisés, que se levantou lá a serpente no deserto, assim, portanto, o Filho do homem se levantando, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crer no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Muito bem, queridos. É desta forma que a Bíblia nos relata aqui a respeito de como Cristo estava passando adiante a importância de se compreender e se entender a chegar diante do Pai Celestial. Como pode, disse Nicodemos, um homem, já sendo velho, nascer de novo? E Jesus Cristo responde para Nicodemos, que só é possível, Nicodemos, nascer de novo aquele que nasce, da água e do Espírito. Desta forma, você consegue compreender que você tem uma retomada para a apreciação da parte divina, da parte de Deus. E todos os homens ao qual eu citei para você que tornaram-se e foram honrados por Deus por intermédio de optar-se estar participando da grandeza de Deus diante de um propósito específico com Deus, entrar diante de um âmbito de dimensão com Deus, é você compreender a importância dos caminhos que nos trouxeram a conhecer a respeito da vontade do Pai Celestial. E dentre elas, nós podemos nos basear e nos assegurar por intermédio do que Jesus Cristo falou para Nicodemos.
Por que Jesus Cristo se dirigiu a Nicodemos desta forma, né? Quando Nicodemos foi estar com Jesus Cristo, a Bíblia diz que Nicodemos, ele na verdade, ele fazia parte, Nicodemos, ele era membro, né, do tribunal sinédrio, fazia parte da larga escala de um homem de apreciação integrada às autoridades que era constituída da época. E é importante você entender aqui hoje que quando ele foi estar com Jesus, ele foi de uma maneira muito interrogativa, porque Nicodemos, ele era um estudante da lei, ele era um praticante da lei, ele era uma autoridade da época. E quando ele foi estar com Jesus, ele se posicionou diante do Mestre, né, de uma forma ousada, né? Este foi ter a noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estas sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Ou seja, mesmo à distância, Nicodemos, quando já tomara conhecimento a respeito de tudo quanto Jesus Cristo havia realizado diante da sua caminhada, né, os sinais que ele já havia concretizado, realizado na vida daqueles que se depararam com ele, por exemplo, né, os sinais que Jesus Cristo faria para que Nicodemos o interrogasse, e não eram sinais naturais, mas eram sinais sobrenaturais. Exemplo, a Bíblia nos relata que Cristo, ele orou pelo cego, e o cego, né, que ali estava diante de Cristo, obteve a sua visão. Jesus Cristo, ele, diante da sua trajetória, ele orou pelo coxo, e o coxo teve a sua movimentação, e diante da sua necessidade foi suprido ao ponto dele poder retornar a andar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele realizou um milagre sobre a vida de Lázaro, ressuscitou Lázaro após 3 dias estar morto, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele transformou a água em vinho, em uma específica data e de suma importância, quando fazia parte ele de uma festa de casamento em que havia acabado o vinho para aquele momento, e ele pediu que trouxesse a água, se colocasse diante, né, dos cântaros, dos barris que ali estavam, e orou e transformou a água em vinho. E isso eram fatos que corriam diante do segmento, né, das autoridades constituídas da época. Eram fatos que ocorriam nas províncias daquela época. E Nicodemos era sabedor de que Jesus Cristo trazia consigo sinais que homens que ele já tinha oportunidade de ter estado, homens sábios, homens de conhecimento, né, de grande escala da sociedade da época, ao qual ele fazia parte, não obtinha, porque eram ações que só se explicavam de forma sobrenatural. Então aqui Nicodemos fala para Jesus, né, quando ele foi ter a noite com Jesus. Ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode ser, ou dizer, ou fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Cristo estava passando para Nicodemos naquele momento é que ele precisava entrar na dimensão de Deus. E que era possível sim entrar na dimensão de Deus, porque como Jesus Cristo ali estava, outros homens estiveram lá ainda antes de Jesus Cristo vir. Exemplo,
Nós falamos aqui a respeito, né, dos nossos amados irmãos, né, como citamos Daniel, né, que foi lançado lá nas covas dos leões. E que quando, diante de uma situação que muitos esperavam que os leões viessem tragar a sua vida, o que estava sobre Daniel, que era a presença do Altíssimo, que estava sobre a vida de Daniel, manifestou-se naquele recinto em que estava ele e os leões, naquelas covas, naquelas jaulas. Por quê? Porque o que estava sobre Daniel era o sobrenatural, que representava em Jesus Cristo, naquele momento que estava sendo interrogado ali por Nicodemos. O que estava sobre Jesus Cristo também estava lá sobre a vida dos 3 homens, amigos de Daniel, que se posicionaram por optarem, por fidelidade, estarem diante da obediência de Deus e se separaram para viver uma vida em comunhão com Deus. Deus havia lhe imputado a presença da sua graça manifesta de maneira tal que quando eles foram lançados na fornalha de fogo, ou seja, lançaram 3 homens, né, diante da fornalha de acordo com o decreto do rei. E quando o rei foi lá estar a observar, havia um 4º homem. Ou seja, a presença manifesta de Deus sobre a vida daqueles que se posiciona, se permite estar vivendo em uma dimensibilidade do âmbito espiritual, diante do âmbito do reconhecimento do reino celestial. Então aqui está Cristo passando para Nicodemos que é necessário que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E era possível, porque Nicodemos questionou a Jesus: como pode você ser um homem natural, trazer esses milagres sobre a tua vida, trazer esses sinais sobre a tua vida? E quando nós voltamos lá ainda no passado, lá atrás, nós vamos ver, além de Daniel, além de Cedraque, Mesaque e Abednego, nós vamos ver Elias, conforme já citamos aqui, né? Em 1 Reis, capítulo 19, verso 15, Elias, cuja face estava diante, né, de Deus. Porque Elias optou, né, nascer de novo, nascer da água e do vinho, nascer do Espírito Santo do Senhor. E eu gostaria de, nessa tarde de hoje, dizer para você que os sinais, eles seguirão aos que creem. Exemplo a Bíblia nos deu a respeito também, né, de Eliseu, que optou ter uma vida em convivência com a dimensibilidade do reino de Deus. Está fazendo parte